A Câmara Municipal de Assis Chateaubriand aprovou a volta do pagamento de diárias aos vereadores para cada viagem em atividades oficiais do Legislativo. A polêmica matéria foi votada na sessão plenária de segunda-feira. Assinada por 5 vereadores, o projeto de lei prevê o pagamento antecipado de R$ 290 por cada dia que um vereador estiver em deslocamento a outras cidades como representante do Legislativo, como a Curitiba ou outros municípios de outras regiões do Estado. Desta forma, numa viagem de 3 dias à capital do Estado, por exemplo, para reuniões, seminários, encontros ou os famosos cursos de vereadores, eles receberão individualmente o valor de R$ 870. Assim, se 3 integrantes da Câmara forem ao mesmo evento, o valor total da viagem legislativa chega a R$ 2.610 para gastos com alimentação, hospedagem e outras eventuais necessidades. E vale ressaltar que o deslocamento acontece com o veículo oficial do Legislativo. Os deslocamentos às cidades da região oeste que exigirem pernoite permitirão o reembolso de R$ 203 por dia. Já para viagens a Brasília ou outras cidades fora do Paraná, o projeto autoriza o pagamento de R$ 590 por dia, o que permite um vereador receber o valor de R$ 1.770 se estiver em atividade parlamentar na capital federal ou em outros estados durante 3 dias. A retomada das diárias voltou a provocar discussões em junho, quando no dia 26 deu entrada a primeira proposta. Ela era até mais generosa a quem pegasse a estrada como representante legal da Câmara de Assis Chateaubriand. Para Curitiba e a outras cidades com mais de 300 mil habitantes, ao invés de R$ 290, ela permitia o pagamento antecipado de R$ 430 por dia. Já para Brasília, o valor inicialmente proposto de R$ 630 foi reduzido para R$ 590. O projeto aprovado nesta segunda-feira recebeu uma emenda da Comissão de Finanças e Orçamento que exige que os vereadores e servidores do Poder Legislativo comprovem seus compromissos com certificados, diplomas e comprovantes de hospedagem na cidade de destino. Autor do projeto que extinguiu as diárias fixas em 2014, quando ocupava a presidência da Câmara, o vereador Aguinaldo Romanini, do PSD, atual presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, alertou que recebeu no dia da votação ofício encaminhado pelo Ministério Público do Paraná, alertando que o descumprimento da recomendação administrativa já feita anteriormente pela entidade judiciária resultará na adoção das providências cabíveis, incluindo o ingresso de ação civil pública dos responsáveis pelo ato de improbidade administrativa. Contrário aos pagamentos de diárias, Romanini justifica a emenda apresentada pela sua comissão ao novo projeto, que estabelece que o pagamento seja feito somente mediante comprovantes dos gastos após as viagens. Na condição de presidente da comissão, fazemos parte eu, o vereador Nick e a vereadora Regina, nós encaminhamos o projeto ao jurídico e ele recomendou que fosse feito essa alteração. E essa alteração cabe apenas uma palavra, que ele solicita o comprovante de hospedagem, ou seja, nós que estamos utilizando o dinheiro público dos senhores e nosso também, minto, não é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte que é pago para nós viajarmos, foi acrescentado, inclusive pela sugestão do Dr. Laurindetti, em que prestássemos conta tão somente daquilo que nós utilizarmos, inclusive a hospedagem. Simples assim. Por que foi feita essa solicitação? Pautado principalmente no artigo 37 da Constituição Federal, que fala que a administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Haja vista, alguns podem utilizar em benefício próprio e falar assim, mas o que é publicidade para mim, Cezinha, pode não ser para você.
O que é eficiência para mim pode não ser para você. Entretanto, professor, se nós explicarmos para a criança de 6ª série e falarmos para ele que pichar muro é crime, eles vão entender que pichar muro é crime, e pode haver uma diferença muito tênue entre o que eles entendem e o que eles não entendem, mas eles vão entender o que é crime, certo? E aí eu não posso usar em benefício e falar assim, mas o que é para você eficiência, publicidade? Nós precisamos dar publicidade aos nossos atos. É só isso. É aquilo que todo mundo pede. Transparência nos atos. Por isso que foi feita a emenda, e a sugestão é, quem votar na emenda está votando pela transparência do dinheiro público que nós utilizamos com responsabilidade. Bom, só reforçando que essa emenda, ela estabelece que os vereadores comprovem todos os gastos, então, após as viagens. A recomendação do Ministério Público cobra que a presidência da Câmara não adiante nenhum valor para membros do Legislativo Municipal e que o ressarcimento seja feito apenas depois da comprovação dos gastos e também as finalidades desses gastos. Mediante mesmo diante dessa recomendação do Ministério Público, o projeto para pagamento de diárias foi aprovado. Ele recebeu a assinatura de 5 vereadores: Marcos Antônio da Silva, o Pichute, do PSDB, Dirceu Vieira de Paula, do PMDB, Regina Maura Pereira, do PTN, Osmar Rink, do PDT e Luiz Donizete Quemel, do Solidariedade. Porém, além dos autores da matéria, para ser aprovado foi preciso 7 votos, o que foi alcançado com o apoio de Francisco do Nascimento, o Chiquinho, do PDT, e Mauro Adriano, do PSDB. Marcos Pichute é o parlamentar que mais se manifestou em defesa da causa. Ele reforçou seu posicionamento e esbravejou a interferência do Ministério Público. Eu sou a favor de que seja voto a diária, até então, porque eu tive os dois lados, ressarcimento e diária. É até bonito ver essas palavras bonitas do Ministério Público. Primeiramente, perguntar para eles se eles têm diária. Eles podiam mandar um papel para cá dizendo isso, se eles têm diária ou não. E segundo é assim, eu penso da seguinte forma: nós temos mais de 399 municípios no estado do Paraná. Mais de 380 ou 390 são diárias. Aí vim com essa de moralizar, dizer que nós temos que ser exemplo. Não. Isso não cola, isso não pega, entendeu? Os que não têm diária, porque tiveram algum problemas de pegarem diária, que nem foi o caso de Guaíra, aí os vereadores pegaram diária e não viajaram. Tanto é que na nossa região aqui, o único que tem hoje ressarcimento é aqui em Formosa. O restante aqui, Autônia, o próprio Ministério Público mandou voltar a diária. Guaíra, que deu aquele problema que todos nós sabemos, mandou voltar a diária e já é diária. Então, eu acho que o que cabe, não é porque é diária que nós vamos ficar viajando, não. Nós sabemos que nós temos com a presidente aqui, que tem as rédeas na mão. Então, aqui as coisas são controladas, tanto quanto era diária e tanto quanto agora, entendeu? Agora, eu fico muito triste quando as pessoas usam isso para fazer política. Que vereador elege e entra na Câmara perante esse tipo de situação. Aí é muito triste. Vamos procurar fazer aí o que é melhor aí e deixar essas coisas de lado aí. Favorável ao ressarcimento das despesas somente após a comprovação dos gastos, Odilo Denig, do PMDB, diz não ser totalmente contrário às diárias. No entanto, ele teme por gastos abusivos que possam comprometer a imagem da Câmara de Assis Chateaubriand, que atualmente é vista como exemplo para o Paraná em economia, sendo uma das que menos gastam em todos os 399 municípios do estado. Particularmente, eu não tenho nada contra o sistema de diárias. É um sistema de ressarcimento igual qualquer outro. Porém, eu não posso aceitar de que esta imagem aqui, esta foto, esta matéria, colocada no Jornal Regional nos tempos de hoje. É isto aqui, está estampado na edição de sábado do Jornal Regional. Para toda a região, para Assis Chateaubriand, para os meus familiares, para os familiares dos vereadores desta casa. Vereadores de Assis Chateaubriand dão exemplo de economia para a região. E aí, claro, tem os dados lá na matéria onde mostra os valores gastos com diárias e onde há ressarcimento apenas. Assis Chateaubriand com 5 mil, Formosa com 4 e lá há o sistema de ressarcimento de despesas, 4 mil reais. A partir daí os valores são astronomicamente superiores. Portanto, estou na vida pública há 25 anos, passo por esta casa pela 3ª vez.
e por aqui sempre pautei pelos princípios da seriedade, da moralidade. E quero dizer nesta noite que eu gostaria de ver matéria como esta também no ano que vem, também no próximo ano e no final de 2020, quando provavelmente nós estaremos deixando esta casa, mas com a sensação do dever cumprido, para que nós possamos andar na rua, olhar nos olhos de cada um que nos confiou o seu voto e aquele que também não nos confiou o seu voto. Eu gostaria de pedir, tem 5 autores esse projeto, ainda restam 8 votos. Eu gostaria de que aqueles que não se comprometeram assinando o projeto, é difícil votar contra um projeto que eu apresento, mesmo que me convençam do contrário, eu gostaria de solicitar aqueles que não assinaram o projeto, para que possam pensar, refletir naquilo que querem ouvir amanhã, semana que vem, mês que vem, verem talvez matéria totalmente inversa a isso que nós vemos em todo o Brasil. Os exemplos de corrupção estão aí para serem analisados e nós sabemos que a população não concorda. Aí um diz, mas essa matéria foi reproduzida, foi feita por este ou por aquele, não importa. Tá os dados e tem os números e contra números não há argumentos. Os números que aí estão não dão-nos a liberdade de dizermos não, se tivermos introduzir as diárias, nós vamos gastar menos, vamos gastar mais. Quem vai nos dizer que vai ser menos? Acho difícil se economizar isso. Aí claro que vamos questionar. O Ministério Público também tem suas diárias, tem um projeto amplo que aqui está, que diz lá, considerando a necessidade de serem estabelecidos critérios para ressarcimento e tal. O próprio Ministério Público tem diárias, e não são diárias de valores baixos. Porém, cada setor tem a sua responsabilidade e a sua forma. Nós estamos falando da Câmara Municipal de Assis Chateaubriand, da qual nós fazemos parte. E queremos andar nas ruas, olhar para a nossa população, dizer aos nossos familiares que aqui nós estamos os representando com dignidade e com seriedade. Portanto, eu peço àqueles que ainda não decidiram que possam refletir e que possamos mais uma vez rejeitarmos esse projeto e deixarmos o ressarcimento da forma que está, porque está muito bom. Eu posso até gastar mais do que foi gasto aqui, podemos até gastar um pouco mais, não tem problema nenhum, porque nós vamos a Curitiba, vamos a qualquer lugar, vamos a Brasília, vamos a qualquer lugar, se necessário for, e temos todas as despesas pagas pelo povo de Assis Chateaubriand. E aí eu lhes pergunto, isso não é o suficiente? Isso não é o necessário que nós precisamos para representar bem a população de Assis Chateaubriand? Eu não preciso mais do que isso. Se eu entender que é importante, interessante representar a sociedade chateaubriandense em qualquer lugar. Aí vão dizer, mas eu preciso fazer um curso em Curitiba para me aperfeiçoar. Importante, se esse curso for de fato para esta finalidade, eu acho que todos têm o direito e jamais será cerceado esse direito de quem quer participar de qualquer curso, de qualquer formação, para melhor desempenhar o seu papel nesta casa. Portanto, é isso que eu queria pedir aos colegas vereadores. Cada um tem a sua consciência, cada um tem a sua maneira de agir, cada um tem o direito de optar e votar da forma que quiser. Mas eu gostaria aqui de deixar o meu pedido. Vamos mais uma vez deixar como está, que está muito bom. Enquanto isso, Dirceu Vieira de Paula defendeu o depósito antecipado na conta bancária dos vereadores que viajarem em nome do Legislativo chateaubriandense. Para ele, não haverá abusos. Ninguém viaja por beleza ou por enfeite ou para a passeio. Não é porque vamos alterar a forma de diário ou não que nós vamos dar exemplo de desperdício ou de mau uso do dinheiro público. Aí, se nós partimos para esse pensamento, nós estamos colocando em dúvida, inclusive, a mesa diretora da Câmara, que eu acho que tem responsabilidade. Não vão estar aí dando diária porque o vereador quer passear ou não. Dizem que vai gastar mais, ou acabando no ressarcimento, vai o vereador vão viajar mais. Claro que não. Aguinaldo Romanini discorda da tese de Dirceu. Para ele, os números sobre os gastos exercidos pela Câmara antes e depois da proibição do pagamento de diárias, divisor que aconteceu em 2014, revelam que não há igualdade de custos. Ele cita que a diferença de gastos é grande, mesmo nenhum vereador tendo sido proibido de viajar, pelo contrário, mas que só receberiam o ressarcimento
ressarcimento no retorno da atividade, mediante a comprovação dos gastos. Para Romanini, sem isso, há sim exageros. Está provado financeiramente, para quem quiser, que ressarcimento é mais em conta, é mais barato e é mais transparência com o dinheiro público. Quantas vezes, Cezinha, nós ouvimos aqui 4 anos na gestão passada, o que denegriram a imagem de vereadores, inclusive que vereadores que voltaram à mesa agora, Odilo, e disseram e falaram mal que essa Câmara era a Câmara não sei o quê, que a Câmara não sei o quê, que nem político nós somos. E está aqui a resposta. Está aqui. Isso aqui não foi inventado, não. Nós economizamos muito. Só para os senhores terem uma ideia, porque é relativo ao projeto, senhora presidente. Quanto era diária? Está aqui os valores. Está aqui, ó. Teve vereador que em 2012 fez uma viagem, vou pegar, documento oficial. Vereador que fez uma viagem em 2012, 2, 3, de janeiro a abril, volto a falar, de janeiro a abril, um vereador, 3 meses, R$ 2.830. A outra vereadora ali em cima, R$ 2.835, ou seja, R$ 5.600, 2 vereadores gastaram em 3 meses. Está aqui. Com ressarcimento, nós passamos a gastar o valor de aproximadamente R$ 6.000. E entra naquela questão, o que é para mim não é para você, não. Não é assim não, é transparência com o dinheiro público. Está aprovado documentalmente, está no Tribunal de Contas, está na transparência e está registrado para quem quiser ver. Não é uma briga pessoal não, gente. É porque eu não sou político, porque eu cansei de ver gente na fila, porque não tem dinheiro, porque muito vereador vem aqui, bate no peito e fala mal do prefeito. Só que na hora de fazer a parte dele, não, porque nós tem direito. Nós tem direito nada. Porque se nós voltarmos o projeto de diárias e nos igualarmos aos demais municípios, porque é comum, todo mundo faz, isso é senso comum. Imagine se os nossos filhos se envolver com droga ou com prostituição, nós vamos falar para eles assim, relaxa filho, todo mundo faz, é assim mesmo. Lamento, infelizmente, nós precisamos sair do senso comum e fazer a diferença. Foi por isso que eu entrei na política. E mesmo diante do apelo de Romanini e de Odilo para que mais vereadores desistissem da ideia de votar a favor do projeto das diárias, a matéria obteve os votos suficientes, 7, e foi aprovada em primeira discussão. O veredito foi dado pela presidente da casa, vereadora Vera Pestana, do PSDB. Em primeira votação, com a emenda, com o projeto de lei 0017, quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário que se manifeste. Aprovado o projeto. E para que os vereadores voltem a ter direito às diárias fixas antecipadas, o texto precisa ser aprovado ainda em segunda e última discussão, o que deve acontecer na sessão plenária da próxima segunda-feira, a partir das 20 horas.